Então, a gente vai iniciar a gravação aqui para todo mundo que quiser assistir de novo, vai ficar salvo, vai estar lá no YouTube da Avante. Mas as perguntas é só para quem está ao vivo, né, Tiago? Isso. O objetivo aqui, embora nós tenhamos colegas de vários cantos do Brasil, é tentar tornar esse ambiente mais próximo de um evento presencial. Então, realmente, é um bate-papo, é compartilhar experiências. O objetivo é realmente nós encontrarmos as melhores alternativas para aplicar a nova lei de licitações de acordo com as características aí da sua entidade. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém está aqui para impor absolutamente nada. O que a gente busca é trazer, em razão da nossa experiência, de tudo aquilo que a gente vem estudando e a gente vem encontrando, né, buscar as melhores alternativas aí e compartilhar com vocês. Então, a participação é fundamental para que esse bate-papo seja realmente enriquecedor. Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite aos municípios que estão com a gente aqui. Mato Grosso do Sul, Paraná, que eu vi ali, são os três principais, né? Mas tem outros aqui que se inscreveram também para participar. Para quem ainda não me conhece, para quem me conhece também, não muda, eu sou Matheus Medeiros, eu sou CEO da Avante Capacitações. Hoje a Avante atende 57 municípios no Mato Grosso e com muita felicidade a gente está começando a levar a nossa qualidade também para o Mato Grosso do Sul. E agora, dia 30 e dia 31, a gente vai estar em Campo Grande com o nosso grandioso mestre e professor José Alberto Ossi Júnior, que está aqui comigo e conosco nesta noite para compartilhar muito conhecimento. Eu quero que vocês, assim como em outros eventos, assim como no presencial, assim como em todos os eventos que a Avante faz, perguntem, tirem muitas dúvidas e saiam daqui com muito conhecimento, explorem muito o conhecimento desse professor que tem muito a nos ensinar, tá? Agora com vocês, só o Tiossi para falar que é um mestre. Tiossi, obrigado pela sua participação. Você sabe que eu sou seu fã incondicional, né? Desde a elegância que você apresenta, tanto de vestimenta quanto de conhecimento, gente. Preparem-se para uma aula hoje. Eu que agradeço, Matheus, a generosidade, a amizade e o convite para participar desse nosso workshop. A temática, ela foi realmente pensada com base nas dúvidas que a gente vem recebendo, tanto no portal Licitações Municipais, quanto na própria plataforma da Avante Capacitações. E como nós estamos na reta final para a aplicação da nova lei de licitações, um dos temas mais debatidos e desafiadores nesse momento tem sido o regime de transição para aplicação da Lei 14.133 de 2021. Eu, sinceramente, confesso para todos vocês que eu gostaria que agora, no mês de março de 2023, o Brasil todo já estivesse aplicando a nova lei de licitações de uma forma natural e que, eventualmente, licitações pontuais estivessem sendo ainda confeccionadas e publicadas com base na Lei 8.666, na Lei 10.520 e na 12.462 de 2011, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratação. Porém, essa não é a realidade que nós temos visto em boa parte dos municípios. Obviamente, nós não podemos generalizar, tem muito órgão público que se organizou, que aproveitou esses 2 anos de transição que o legislador trouxe para, de fato, capacitar a equipe, para criar os próprios regulamentos, para elaborar as minutas de edital, de termo de referência, de ETP, de contrato, de ata de registro de preço, e para que, de forma gradual, fosse aplicando a nova lei de licitações. E realmente essa era a vontade do legislador. Tanto é que o formato que essa lei foi concebida é um formato que foge do tradicional. Porque, geralmente, as legislações, quando elas são concebidas, quando elas são promulgadas e sancionadas, ela tem ali um prazo de vacatio legis, né, um prazo de vacância, para que, a partir daquele prazo, ela efetivamente entre em vigor e, muitas vezes, naquele próprio ato, acaba revogando legislações anteriores. Mas aqui, o legislador teve a sensibilidade de prezar pela continuidade dos serviços públicos. Ou seja, é uma lei que impacta estruturalmente todo o nosso Brasil.
Licitações e contratos impactam diretamente a vida da sociedade, seja aqui em Maringá, no interior do Paraná, seja em Sinop, seja em Cuiabá, lá no Mato Grosso, seja em Campo Grande, em Novo Horizonte do Sul, seja em Inocência, no Mato Grosso do Sul, em Goiôerê, aqui no Paraná, em tantos outros lugares aí no nosso Brasil. É uma lei que impacta, porque eu não me canso de dizer que licitação não é apenas uma relação entre público e privado, não é apenas um contrato celebrado entre duas partes. Um processo licitatório tem um poder, tem uma força que muitos de nós sabemos, mas muitas vezes acaba passando despercebido. Tamanha a forma que a gente trabalha no automático. Então, nós temos que ver um contrato administrativo realmente como uma possibilidade de transformar a vida das pessoas. Porque aqueles direitos sociais, fundamentais, personalíssimos que estão lá na Constituição Federal, eles podem ser, de fato, efetivados através de um processo licitatório. Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao lazer, segurança, saneamento. Através de um processo licitatório, nós temos condições de proporcionar esse tipo de direito para todas as pessoas, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade. É aí que esse tema, licitações e contratos, me encanta, Matheus. É por isso que eu vivo e respiro licitação. É por isso que eu sou um apaixonado por esse tema. Porque eu vejo que, através das licitações, nós temos condições de mudar a realidade do nosso Brasil, a realidade do seu município, a realidade do nosso estado, a realidade do nosso país. Porque a vida acontece no município. A vida acontece nas cidades. Obviamente, tem o governo estadual, tem o governo federal, tem o Distrito Federal, mas quando surge um problema, o pessoal vem bater na porta de quem? Na porta do prefeito. O pessoal vai na onde? Na Câmara dos Vereadores. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade que hoje estamos na administração pública, sejamos servidores efetivos, sejamos servidores comissionados, agentes políticos, qualquer agente público. Temos que aproveitar a oportunidade para fazer a diferença, porque, direto ou indiretamente, todos nós somos impactados pelos serviços públicos. Todos nós precisamos, de fato, contribuir para uma melhoria na aplicação dos recursos públicos. E eu vejo que a nova lei de licitações, ela nos dá uma oportunidade ímpar, uma verdadeira oportunidade de virada de chaves. Nós reclamamos a todo momento da 8666, que é uma legislação burocrática, que é uma legislação retrógrada, que é uma legislação ultrapassada, que é uma legislação que não funciona, que é uma legislação que fomenta a corrupção. Mas, hoje, a gente faz de tudo para não aplicar a nova lei de licitações. A gente tenta, até a última gota, pegar o que é possível da 8666, usufruir o que é possível da Lei 10.520 de 2002. E isso me deixa um pouco ali, até espantado, porque todo mundo reclamava dessas leis, o legislador ele traz uma legislação inovadora, uma legislação disruptiva, uma legislação que promove mudanças estruturais nas contratações públicas, e a grande maioria ainda não tem a coragem de utilizá-la. Obviamente, tudo que é novo assusta. Obviamente que demanda, né, uma adaptação, que demanda um preparo. Mas fato é que nós tivemos 2 anos para isso. E agora nós estamos numa contagem regressiva, que em pouco mais de 20 dias, a nova lei de licitações será a única opção para que todos nós possamos realizar os nossos processos licitatórios. Né? E não tem mais o que nós possamos fazer. Obviamente, tem aqueles que ainda acreditam numa eventual medida provisória por parte do presidente da República, estendendo os efeitos ainda da 8666, postergando a aplicação obrigatória da nova lei de licitações. Pode ser que isso aconteça, né? Mas, hoje, nós não temos qualquer garantia. O que nós temos, de fato, garantido hoje é que no dia 1º de abril, vocês não poderão mais utilizar a 8666. Vocês não poderão mais utilizar a 10.520 de 2002. E a única opção para vocês contratarem diretamente ou para vocês licitarem será a Lei 14.133 de 2021.
Então, nós não podemos trabalhar com hipóteses. Nós não podemos criar expectativas onde não existe nada concreto e real. Nós temos que trabalhar com aquilo que de fato está vigente. E nos termos do artigo 194 da Lei 14.133, ela entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, a nova lei de licitações, ela já está vigente. Vocês já podem utilizar. Mas tem muita gente que vem com o discurso, a nova lei de licitações entra em vigor a partir de abril de 2023. Não. É uma interpretação equivocada. A nova lei está vigente desde o dia 1º de abril de 2021. E desde o dia 1º de abril de 2021, vocês poderiam já licitar com base na nova lei. E eu digo que a nova lei é fantástica por vários motivos. Obviamente que esse não é a temática de hoje, mas só para dar um spoiler do que nós, apresentamos em cursos, do que nós apresentamos nos eventos, nos tópicos em que a gente se debruça, um desses pontos positivos da nova lei de licitações é a questão da vigência contratual. Antigamente, na 8666, nos termos do artigo 57, inciso 2, nós tínhamos ali uma vigência contratual limitada a 60 meses, 5 anos. A nova lei de licitações, nos termos do artigo 107, permite vigência decenal, ou seja, 10 anos de contrato. Pessoal, isso é espetacular, por quê? Porque reduz o volume de serviço para vocês. E olha que interessante, um ponto que muitos ainda não se atentaram. A nova lei permite a prorrogação não apenas de serviços de natureza contínua, mas também de fornecimentos contínuos. Aquisição de bens, é isso mesmo. E o que seriam fornecimentos contínuos? Ao meu ver, merenda escolar, uniforme escolar, kit escolar, porque a ausência de qualquer um desses itens gera um caos na educação. E eu, na verdade, não aguento mais ligar os noticiários nesses meses de fevereiro e março em que nós estamos e sempre ter a mesma notícia. As aulas começaram e os uniformes não foram entregues. E não tem merenda, porque a amostra não é aprovada e desclassifica o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E cadê a merenda? Como que nós temos aula? Todo mundo sabe do calendário, todo mundo sabe do início do ano letivo e todo ano é a mesma história. Problemas para início das aulas. Pessoal, obviamente que isso é um fornecimento contínuo e vocês podem ter um fornecedor e mantê-lo por até 10 anos. Olha que fantástico. Ao invés de licitar ano a ano o mesmo objeto, é um só contrato para 10 anos. E como que muitos ainda não utilizam a nova lei de licitações? Então, esse é um dos exemplos das possibilidades que a nova lei de licitações traz de forma expressa. E aí que eu digo que nós temos que, obviamente, nos preparar, saber das possibilidades para usufruir a nova lei de licitações da melhor maneira possível. Nós não podemos entrar no automático, sair da 8666 e aplicar a nova lei de licitações como se nós estivéssemos ainda falando da 8666. A primeira reflexão que eu trago aqui para vocês, a primeira provocação, é para que vocês tenham, nesse momento, a mente aberta, para que vocês sejam receptivos ao novo. Porque não faz sentido uma nova lei se nós continuarmos interpretando ela com base em velhos dogmas, com base em velhas premissas, com base em entendimentos dos tribunais de contas ultrapassados, ou com base na própria doutrina da 8666 e da 10520. Pessoal, nós temos a oportunidade de escrever uma nova história, de termos um novo panorama das contratações públicas e deixar tudo aquilo que tem de negativo adormecer com a 8666. A gente sabe que existe um grande receio de atuar, de trabalhar com licitações e contratos. Porque a gente liga o noticiário e é só notícia ruim. É prisão, é corrupção, é operação. Pessoal, mas nós temos que assimilar a terminologia licitação não com sinônimos negativos. Corrupção, prisão e operação. Licitação é sinônimo de transformação. E todos vocês que estão aqui hoje são agentes de transformação. É isso mesmo, não é agente de contratação. É agente de transformação. Eu, o Matheus, os fornecedores,
a sociedade, todos que direto ou indiretamente contribuem para a fiscalização, para a aplicação dos recursos públicos, são todos agentes de transformação, porque nós temos hoje a oportunidade de transformar o nosso município, de transformar a realidade através das contratações públicas. Então, nós precisamos realmente compreender todas as possibilidades para que tenhamos, principalmente, segurança jurídica. E a nova lei de licitações, ela agrega muita segurança jurídica. Ela traz de forma detalhada vários pontos que na 8666 eram omissos. Termo de referência, todo mundo precisa fazer. Mas me digam, na 8666 ou na 10520, quais são os dispositivos que apresentam o termo de referência? Não existe. Mas todo mundo precisa fazer um termo de referência. E a pesquisa de preço? Onde consta, na 8666, o requisito de 3 orçamentos? Quais são os critérios para a fixação de um valor de referência na 8666? Não existe. A nova lei de licitações traz de forma detalhada no artigo 23, parágrafo 1º para bens e serviços, parágrafo 2º para obras e serviços de engenharia, parágrafo 4º para contratações diretas. Então, ela traz detalhadamente como realizar uma pesquisa de preço para que vocês não tenham os processos paralisados nesse momento. Então, ela agrega segurança jurídica. O termo de referência aparece no artigo 6º, no artigo 18 e no artigo 40 da nova lei de licitações. Novamente, agregando segurança jurídica com os requisitos mínimos para vocês instruírem um processo licitatório. Então, a nova lei, ela não é boa, ela é muito boa. Mas dizer que ela é muito boa não significa dizer que ela é perfeita, não significa dizer que eu concordo com tudo que está nela, mas significa dizer que se comparado hoje a 8666 com a nova lei, nós temos um avanço sem precedentes. Nós temos realmente uma oportunidade diferenciada de promovermos mudanças substanciais na forma de realizar contratações públicas. E é isso que hoje eu pretendo apresentar para vocês nesse nosso workshop, falando do regime de transição, porque é esse o momento na qual hoje nós estamos vivendo. Na verdade, nós estamos nesse regime de transição há praticamente 2 anos. A partir do momento em que a lei entrou em vigor, a partir do dia 1º de abril de 2021, começou o regime de transição. Transição significa nós compreendermos um novo regime para aplicá-lo e nós, aos poucos, irmos deixando de lado os nossos métodos de contratação. Então, nós estamos fazendo a transição para um novo formato de contratações públicas. E a própria lei de licitações traz isso de forma expressa. E é por isso que nós precisamos avaliar os dispositivos finais da nova lei de licitações. Então, nós temos lá o artigo 194, que consta, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, não é novidade para ninguém. Daí a gente vai para o 193. Então, voltamos um artigo. E consta lá, revogam-se a 8666, os artigos 89 até o 108, que é a parte criminal. Isso já está revogado. Então, caso aconteça algum crime em licitação, esse crime será remetido para o Código Penal. Não é que ficarão isentos servidores, licitantes ou qualquer envolvido em um crime licitatório. Hoje é o Código Penal que disciplina. Isso foi revogado já em 1º de abril de 21. Mas o inciso 2 do artigo 193 fala, revogam-se a 8666, a 10520 e a lei do RDC, após decorridos 2 anos da publicação oficial desta lei. Então, a 8666 vocês ainda utilizam porque ela não foi revogada. A 10520 ainda vocês utilizam porque ela ainda não foi revogada. Elas só serão revogadas 2 anos após a publicação da nova lei de licitações. Como a nova lei de licitações foi publicada dia 1º de abril de 2021, a 8666 e a 10520 serão revogadas dia 1º de abril de 2023. Perfeito? Então, é isso que dispõe o artigo 193. Tais legislações serão revogadas dia 1º de abril de 2023. Agora a gente volta para o artigo 191. Vamos lá. Até o decurso do prazo que trata o inciso 2 do 193, então até esses 2 anos para revogação, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com esta lei, que é a nova lei de licitações, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, que é a 8666 ou a 10520.
e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as demais. Ou seja, durante esses 2 anos, o legislador falou que vocês podem optar por realizar licitações na 8666, na 10520, na lei do RDC e na nova lei de licitações. Ou seja, são 4 leis vigentes ao mesmo tempo. Vocês podem optar por qualquer uma. O que não pode, em hipótese alguma, é combinar na mesma licitação 2 leis. Eu não posso fazer um pregão da 10520 colocando o prazo de 10 anos da nova lei de licitações. Isso é proibido. Eu não posso fazer uma dispensa da 8666 e usar os limites de 50 mil da nova lei de licitações. Combinar é proibido, pessoal. Nós não podemos fazer essa combinação. Nós podemos fazer a alternância. Usar um e usar outro. Usar um e usar outro. Perfeito. Parágrafo único do artigo 191. Na hipótese do caput desse artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do 93, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a vigência. Ou seja, eu optei por licitar com base na 8666. Eu optei por licitar com base na 10520 durante esses 2 anos. O contrato que eu celebrar continuará sendo regido por tais leis. Não significa que dia 1º a 866 foi revogada, que o meu contrato da 8666 será rescindido, será revogado ou anulado. Mesma coisa em relação às atas de registro de preço. Todos os atos praticados com base nesse seu processo, com base nessas leis que deram origem, eles serão preservados. É um ato jurídico perfeito. E o artigo 191, parágrafo único, garante isso. Então, isso precisa ter a clareza para vocês. Ou seja, se nenhum contrato hoje, 7 de março, com base na 8666, ele vai até 7 de março de 2024. Não chega em 1º de abril e vocês rescindem. Eventualmente, vocês precisam prorrogar esse contrato por mais 12 meses. Vocês podem. Segue o 57.2 da 8666. Então, esse contrato é de 2023, vai para 24, 25, 26, 27, 28. Pode chegar a 2028, excepcionalmente até 2029, pois, nos termos do artigo 57, parágrafo 4º da 8666, excepcionalmente o contrato ainda pode ser prorrogado por mais 12 meses. Então, olha só, não é chegar dia 1º de abril, rasgar o 8666 e falar agora, vida nova, lei nova. Não, vocês ainda terão contratos que serão regidos, mantidos, alterados com base em tais legislações. O que não pode é promover aditivos combinando leis. Isso também é proibido, essa combinação de leis. Mas acredito que esses são temas que vocês provavelmente já conheçam, mas é fundamental que nós façamos esse reforço nessa reta final. Mas algo que agora vem se tornando realmente algo muito relevante é no tocante a essa opção por licitar pelos meios tradicionais ou optar por licitar com base na nova lei de licitações. E toda essa polêmica, ela começou com base em um comunicado lá da SEGES. A SEGES, ela é a Secretaria de Gestão lá do governo federal, e ela tem sido responsável por emitir várias instruções normativas. Por exemplo, a IN 65 de 2021, que dispõe sobre a pesquisa de preços, a SEGES que emitiu, a IN 67 de 2021, que dispõe sobre a dispensa eletrônica, que fala da subclasse da CNAE como teto limitador lá dos requisitos da dispensa, é a IN 67. Então, a SEGES ela tem sido bem proativa e realmente tem impactado as contratações públicas. E ela emitiu esse comunicado número 10, dispondo que o sistema Compras.gov, que é o antigo Compras.net, ele estaria habilitado para receber licitações da 8666 e da 10520 até o dia 31 de março, desde que até tais datas os avisos tivessem sido publicados. Sejam eles avisos de licitações ou avisos de contratação direta ou ratificações de contratações diretas. Então, o comunicado 10 impôs
como data limite a publicação do aviso até o dia 31 de março. E essa informação ela foi difundida a nível de Brasil. Então, o que a gente ouve, né, aos 4 cantos do nosso país, de norte, sul, de leste a oeste, é que até dia 31 de março, nós precisamos publicar os avisos de licitação. Eu tenho a minha etapa preparatória, eu tenho o meu termo de referência, eu tenho minha pesquisa de preços, eu preciso publicar o meu aviso até 31 de março. Se eu não conseguir publicar dia 31 de março, eu não posso publicá-lo dia 3 de abril, por exemplo, que é a próxima segunda-feira. Porque o dia 1º de abril cai no sábado. Daí nós temos dia 2 de abril, que é no domingo. Então, a lei, efetivamente, ela passa a valer para todos como a única opção dia 3 de abril. Então, eu não poderia publicar um aviso de pregão da 10.520 ou uma concorrência da 8666 ou uma tomada de preço da 8666 dia 3 de abril. Porque o sistema Compras.gov estaria bloqueado para receber apenas licitações cujo aviso tivesse sido cadastrado e publicado até tais datas. Isso foi em agosto de 2022. E daí o que aconteceu? A AGU, Advocacia Geral da União, ela emitiu um parecer, né, 002 de 2021. Não, desculpa. O parecer 006 de 2021. E esse parecer, ele trouxe um outro panorama, uma nova perspectiva para esse regime de transição. O parecer da AGU, ele entendeu que o aviso de licitação, ele não seria o ato jurídico adequado para, de fato, determinar qual seria a legislação utilizada. O parecer da AGU entendeu que a etapa preparatória, o início do processo com a autorização da autoridade competente, isso sim deveria ser o ato jurídico que materializa a opção do gestor por uma lei ou por outra. Ou seja, eu teria a possibilidade de iniciar um processo pela 8666 ou pela 10.520 no dia 31 de março, desde que em tal data a autoridade superior, a autoridade competente, chancelasse aquele ato, a abertura de um processo naquela data. E daí isso gerou uma grande polêmica, porque vem a SEGES do governo federal e fixa que o ato é a publicidade do edital, vem um parecer da AGU, cujo relator é um grande amigo, o professor Rony Charles, obviamente foi lavrado por vários outros professores, mas fixou que não é a publicidade da licitação, e sim a instauração do processo com a etapa preparatória e com a autorização da autoridade competente. Então, realmente, são dois posicionamentos totalmente distintos um do outro. Obviamente que o parecer da AGU, ele respeitou a manifestação da SEGES por ser um ato discricionário. É um ato válido, é um ato perfeito, mas que, em tese, vincularia apenas as entidades relacionadas a aquelas que usam o Compras.gov, aquelas que estão vinculadas à CISG. E por conta disso, o Tribunal de Contas da União, em dezembro de 2022, ele também se sentiu no dever de manifestar oficialmente sobre esse ponto, sobre essa temática. Afinal de contas, estávamos diante de uma grande insegurança jurídica. Né? O tempo passando, e aí? Eu opto pela 8666 ou eu opto pela nova lei de licitações? Porque, vejam só, nós precisamos avaliar internamente, dentro da estrutura do nosso órgão, qual é o prazo que nós temos para instaurar um processo licitatório. Quanto tempo demanda uma etapa preparatória? Meu termo de referência, minha pesquisa de preço, meu parecer jurídico, meu edital. É 1 mês? São 2? São 3? São 6? Porque muitas vezes, para vocês publicarem até o dia 31 de março, a licitação teria que começar em novembro de 22, em dezembro de 22, porque se eu começar agora em janeiro, fevereiro ou março, eu não consigo concluir até dia 31 de março. Então, imagina só perder todo o processo e os custos transacionais, operacionais. Não faz sentido. Pessoal,
a doutrina, ela também diverge quanto a esses marcos temporais. Por exemplo, o professor Marçal Justem Filho, na sua obra sobre comentários da Lei 14.133, no artigo 191, ele traz os ensinamentos defendendo que o ato que materializa a opção do gestor é a publicidade do edital. Então, o professor Marçal entende que o aviso de licitação determina qual lei eu optei, indo ao encontro do comunicado 10 da SEGES. Já o professor Joel de Menezes Niebuhr, ele entende que a etapa preparatória é a fase interna, que a fase de publicidade é um ato já no meio do processo. O processo não começa com a publicidade. A publicidade é mais um ato durante a tramitação de um processo. Então, a posição do professor Niebuhr é que a etapa preparatória, com autorização da autoridade competente, é que, de fato, define qual legislação o gestor optou, indo ao encontro do parecer da AGU. Então, o TCU, em dezembro, em uma das suas sessões, levantou essa questão em plenário, falando, pessoal, precisamos definir isso. O que aconteceu? Veio a SEGES, novamente, e emitiu em dezembro de 2022 o comunicado número 13, falando que reitera o seu comunicado 10, mantendo a data de publicidade do edital, enquanto não existir manifestação oficial do TCU. Então, respeito o parecer da AGU, sim, mas eu mantenho a minha posição, que é a data de publicidade do edital. E daí virou o ano, e de lá para cá, nós temos observado uma enxurrada de regulamentos sendo publicados diariamente em todo o Brasil. Porque é aquilo. Até quando nós vamos ficar aguardando uma luz salvadora do Tribunal de Contas da União? Tivemos recentemente, agora dia 17 de fevereiro, um parecer técnico, de uma unidade técnica do TCU. Mas não é uma decisão plenária. E daí muita gente se pega a isso, fala, mas é um parecer técnico, não é o TCU ainda opinando. Por conta disso, não tem validade. E o pessoal está aí aguardando o TCU se manifestar para decidir como vai fazer essa reta final. Pessoal, pode ser que o TCU não se manifeste até dia 31. E aí, como que fica a sua licitação? Como que fica a sua segurança jurídica? Então, você precisa assumir as rédeas aí da sua vida, precisa realmente ser o protagonista aí no seu município, precisa realmente fazer a diferença. E como que a gente faz isso? Através de regulamentos. Então, nós temos alguns regulamentos que eu vou compartilhar com vocês experiências aqui. O primeiro que eu tive conhecimento foi do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. É o Decreto Judiciário número 33. Inclusive, a gente publicou lá no nosso portal Licitações Municipais. E o Decreto Judiciário lá do Estado da Bahia, obviamente que só vale para, né, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para as licitações instauradas pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia, mas eles fixaram como data limite para publicação do edital da 8666, dia 31 de maio. Ou seja, eu posso instaurar a minha licitação agora até março de 2023, mas eu não preciso publicar o aviso até 31 de março. Eu posso instaurar, vou tocando o meu processo, para que até 31 de maio os editais da 10.520 ou da 8.666 sejam publicados. Daí nós temos o Estado da Paraíba também, que através de uma portaria conjunta, agora de 2023, definiu como data limite para publicação de um edital, seja tomada de preços da 8.666, seja concorrência, seja um próprio convite, ou um pregão da 10.520, até novembro de 2023. E daí muita gente fica se perguntando, mas como assim? Como maio? Como novembro? Sendo que a lei vai ser revogada agora, dia 31 de março, dia 1º de abril, já começa um novo regime? Pessoal, o artigo 191, ao meu ver, ele traz essa possibilidade. Porque ele é muito claro ao dizer que durante esses 2 anos, o gestor pode optar por licitar pela nova lei ou pelas leis tradicionais.
Então, em tese, até dia 31 de março, vocês têm autonomia para escolher por qual regime vocês vão seguir. 8666, 10520 ou nova lei de licitações. Daí nós temos a Prefeitura de Nazaré, lá na Bahia também, um decreto número 34, agora de 2023. O que eles definiram? Que a fase interna da 8666 ou da 10520 precisa ser instaurada até o dia 20 de março. A autorização da autoridade competente deve acontecer até 31 de março. E o edital, ele precisa ser publicado até o dia 30 de novembro de 2023. Então, eles fixaram como data para instaurar o processo 20 de março, entre o dia 20 e 31 de março, para autorização da autoridade competente. Uma vez autorizado, daí vai seguir os atos internos dentro da prefeitura para ser publicada até o dia 30 de novembro. Pessoal, o Estado do Rio de Janeiro publicou recentemente, e eles fixaram data limite para a publicação do edital, 30 de setembro. Pessoal, o Estado do Pernambuco publicou também regulamento recentemente e fixou como data limite dia 30 de junho para os seus avisos de licitação. Mas é interessante que aqui no estado de Pernambuco, eles exigem que até o dia 31 de março nós tenhamos a fase preparatória ali com o termo de referência e com a autorização, tudo isso pronto até 31 de março. Não é simplesmente um comunicado interno solicitando a abertura de um pregão para tal objeto com essa data. É necessário que já exista um termo de referência, é necessário que já tenha a etapa preparatória com a autorização até essa data. Então, vejam só, nós temos regulamentos que definem novembro, nós temos regulamentos que definem setembro, nós temos regulamentos que definem junho, nós temos regulamentos que definem maio, como datas limites para publicação dos avisos de licitação de processos que foram instaurados com base na 8666, de processos que foram instaurados com base na 10520 de 2002. E, pessoal, com a devida vênia a posicionamentos contrários, eu entendo que todos esses atos são totalmente legítimos e vão ao encontro da lei, e não de encontro. Eles não conflitam, eles vão no mesmo caminho da lei. Porque a legislação ela trouxe de forma expressa, mais uma vez, a opção de licitar com base na nova lei ou com base nos modelos tradicionais. O grande detalhe está em nós definirmos o que seria essa opção. Qual é o ato que materializa essa opção? A SEGES, o professor Marçal Justem Filho, entende que é a publicação do aviso. A AGU, o professor Joel de Menezes Niebuhr, e todos esses regulamentos que eu compartilhei com vocês, defendem que é a etapa preparatória com base na autorização da autoridade competente, acontecendo dia 31 de março. Agora, o que não pode é essa autorização ou essa instauração acontecer dia 3 de abril. Aí sim nós estaríamos vinculados a aplicar a nova lei de licitações, de forma irrestrita. E daí nós tivemos, agora em 2023, como eu havia comentado, um parecer do Tribunal de Contas da União, do dia 17 de fevereiro, e esse parecer do Tribunal de Contas da União, ele vem ao encontro ali do parecer da AGU. Esse parecer do TCU, caso seja aprovado nesses moldes, ele defende a discricionariedade de cada ente federado. Ele defende a discricionariedade de cada órgão em definir internamente, de acordo com as suas rotinas, de acordo com as suas peculiaridades, qual é o ato jurídico que vai materializar essa opção. Então, vocês podem definir como a etapa preparatória, com a autorização da autoridade competente, até dia 31 de março. E não é necessário que vocês coloquem uma data limite para a publicação do aviso da licitação. Porque, olha só, eu estou com um caso de um cliente onde é uma licitação para concessão de transporte coletivo
a gente sabe que é uma concorrência e que demanda audiência pública e que demanda estudos técnicos, e é uma licitação que já está tramitando há mais de um ano. E essa licitação não será publicada até dia 31 de março agora. E essa licitação ela não será concluída, talvez ainda no ano de 2023. E daí vamos supor que a gente fixe uma data limite para a publicação dos avisos. Imagina perder todo o processo. Imagina ter que iniciar do zero. Então, existe a prerrogativa de não ser fixada uma data limite para a publicação. Quando vocês concluírem a fase interna, vocês publicam. Obviamente, o gestor público não pode desvirtuar essa possibilidade. Não pode fazer processos com datas retroativas ou separar um inúmero número de protocolos para se valer desses protocolos até dia 31 de março, ainda para licitar com base na 8666, na 10520. Eu falo isso não trazendo ideias para vocês, instigando essas possibilidades, mas alertando que o uso indevido, inadequado e desvirtuado pode gerar penalizações. O objetivo do legislador, ao dar essa opção, é não fazer com que aconteça uma interrupção abrupta de um serviço ou de um processo, para que vocês consigam, dentro do tempo de vocês, a confecção, a tramitação dos processos, a segurança jurídica. Então, vocês devem se valer dessas prerrogativas para instruir os processos da forma adequada. Aquilo que já conseguirem fazer com base na nova lei, excelente, já comecem, já façam. Porém, se vocês não definirem tais marcos, vocês ficam praticamente sem um norte nesse momento. Então, vejo como algo altamente recomendável vocês trazerem esse tipo de regulamento diante da realidade de todos vocês. E esse parecer do Tribunal de Contas da União, ele vem sendo amplamente debatido justamente porque ele traz essa possibilidade de vocês definirem. Hoje ainda eu conversava em uma oficina técnica com um cliente e eles falaram, mas fica muito vago a abertura do processo. Aqui internamente no nosso município, a gente exige que a secretaria requisitante ela tenha ali o seu termo de referência, ela faça a sua pesquisa de preços e daí ela vai protocolar aqui na Secretaria de Administração esse conjunto de documentos que materializa parte da etapa preparatória. Então, a gente entende que o processo foi aberto quando chega o protocolo na Secretaria de Administração. Eu falei, resolvido. Vocês vão colocar no regulamento de vocês que até 31 de março deverá ser protocolado na Secretaria de Administração esse conjunto de documentos que vocês já têm internamente definido o que deve ser. E não simplesmente uma CI de abertura, porque realmente fica muito vago. Então, chegou 31 de março, protocolou na Secretaria de Administração, tem ali a autorização para a abertura do processo, o processo pode tramitar e o edital ser publicado em abril, em maio, em junho, em julho. Então, é esse o cenário que a gente tem. E eu tenho visto aqui no nosso chat algumas perguntas, né, Tias? E vamos já realmente prestigiar quem está aqui participando, porque o objetivo realmente é esse. Nós instigarmos essa nossa discussão. Exatamente. A Viviane perguntou, né? Professor, para quem usa o Comprasnet, essa regulamentação do marco transitório seria inócua? Digo isso, pois a partir do dia 1 de abril, o sistema ainda permitirá fazer pela 8666 ou simplesmente bloqueará essa opção só aceitando pela 14133/2021. E aí o Luiz Fernando também complementou, né? Os orçamentos realizados até 31 de março auxiliam a provar que o protocolo não é retroativo. Exato. Vamos por partes ali. Então, Viviane, se você utiliza hoje para pregão eletrônico, para dispensa eletrônica, para concorrência eletrônica, o sistema do Compras.gov, que é o antigo Comprasnet, em tese você se sujeita às regras deles. Então, eles fixaram tal marco temporal, é um marco legítimo, e vocês devem respeito a esse marco. Ah, mas eu sou uma prefeitura.
mas vocês usam o Compras.gov, vocês se sujeitarão às regras do Compras.gov. Nada impede de vocês utilizarem outras plataformas privadas, por exemplo, para essas licitações e terem um regulamento com esse marco transitório, porque, caso contrário, de fato, se tornaria inócuo. O que acontece? A SEGES está aguardando um posicionamento definitivo do TCU. O comunicado 13 da SEGES, ele reitera o comunicado 10. Enquanto não existir uma decisão definitiva do TCU, nós manteremos a data de publicidade do aviso. E até esse momento nós não temos uma manifestação do TCU. E o meu receio são os servidores ficarem aguardando essa manifestação do TCU. E daí vamos supor que ela saia lá dia 30 de março, dia 31. Adiantou alguma coisa? Não, porque o prazo expirou. Agora, se a gente, mesmo com pouco tempo, consegue se antecipar, trazendo um regulamento, definindo esse marco transitório. Esse marco transitório não é para retardar a aplicação da nova lei de licitações, mas é justamente para prestigiar a continuidade do serviço público, dos processos que estão em andamento. Imagina só, eu estou ali com um processo de medicamento, eu estou com um processo de material de expediente, eu estou com uma licitação para a construção de um hospital, eu estou com uma licitação para pavimentação asfáltica. Começou lá em dezembro, daí veio janeiro, fevereiro, e tem todos os estudos internos ali dentro do poder público, com a expectativa de publicar até 31 de março, e eu não consigo publicar. Imagina perder o processo? Ah, eu publico com base na nova lei. É proibido combinar leis, artigo 9.1. A sua etapa preparatória foi com base na 8666. A nova lei de licitações demanda uma outra etapa preparatória. Então, não tem como eu reaproveitar esse processo. Olha o dispêndio financeiro, o tempo, a energia. Então, eu vejo que esse regulamento é justamente para prestigiar a continuidade e não uma manobra jurídica, igual muitos estão dizendo, igual uma postergação indevida, uma inovação à ordem jurídica de algo que não tem previsão em lei. Pessoal, a previsão está no artigo 9.1. Eu posso optar por licitar. E vejam comigo, artigo 17 da nova lei de licitações. O artigo 17 da nova lei de licitações, só para vocês também seguirem comigo a linha de raciocínio para ver se faz sentido para vocês. O artigo 17 da nova lei de licitações traz ali a sequência dos atos. Então, consta lá que nós teremos a sequência. Primeiro, etapa preparatória, depois publicação do aviso, depois proposta e fase de lanças, julgamento das propostas, habilitação, recurso e homologação. Não sei se vocês repararam. Incisos 1 e 2. Inciso 1, etapa preparatória. Inciso 2, publicação do aviso da licitação. Então, a nova lei de licitações, inclusive, ela dispõe que um processo licitatório ele começa com etapa preparatória. Ele não começa com o aviso, com a publicidade, que está no inciso 2. Por isso que eu me filio ao parecer da AGU, ao parecer do TCU, aos regulamentos que eu compartilhei com vocês. Respeito, obviamente, a manifestação da SEGES. Respeito, obviamente, o professor Marçal Justem Filho e todos aqueles que defendem que é a data da publicidade do edital. Mas eu vejo que é uma oportunidade de vocês não perderem os processos que estão ali em andamento. E as reflexões que o Luiz Fernando Otero trouxe aqui são realmente muito interessantes. Orçamentos realizados até 30/3 auxiliam a provar que o protocolo não é retroativo. Isso considerando o exemplo, inclusive, do município que eu conversei hoje, que lá eles têm já como requisito das secretarias requisitantes, termo de referência, pesquisa de preços, tem ali já um rol de documentos que devem ser utilizados para instruir um processo e ser protocolado lá na Secretaria de Administração para abrir o processo licitatório. Então, considerando nesse sentido, a pesquisa de preços, de fato, é uma prova robusta que o processo não é retroativo. Mas nada impede de eu fixar que o ato que autoriza a minha CI, meu comunicado interno,
que é aquele ato que antecede a pesquisa de preço, ele seja instaurado e praticado dia 31 de março. O início do processo. Então, eu inicio com o meu comunicado interno para abertura de um pregão na 10.520, com abertura de uma tomada de preço, com abertura de uma concorrência, com abertura de uma carta convite dia 31 de março. E com a chancela da autoridade competente. E daí, depois disso, eu teria o quê? O termo de referência, um projeto básico, a pesquisa de preço, o edital. Então, nada impede que eu também tenha processos nesse formato. Vai depender, obviamente, da sua estrutura, vai depender, obviamente, do material humano disponível, vai depender, obviamente, do seu planejamento e organização. Conversei com outro município, apresentei a minuta de regulamento de transição e eles falaram: para nós, isso não se aplica, nós não temos interesse. Por quê? Porque nós tivemos todo um planejamento para aplicar a nova lei de licitações. Porque todos os processos que estão tramitando já estão tramitando com base na nova lei. Não existe mais nada aqui no nosso município começando com base na 8666, começando com base na 10.520. Então, para nós, é dar um tiro no pé. É nós retroagirmos todo o nosso planejamento. Imagina agora, todo mundo já sensibilizado, todo mundo já alinhado para aplicar a nova lei, a gente solta, aos 49 do segundo tempo, um decreto com regime de transição, permitindo a instauração ainda de processo até 31 de março. Como que fica todo o trabalho, todo o investimento, toda, a estruturação que foi feita? Então, tem município que hoje a nova lei já é uma realidade. E daí não faz sentido ter esse regime de transição. Então, não é uma regra. É algo que vocês precisam avaliar se faz sentido para a realidade de vocês. Qual seria o ato jurídico que vai materializar essa opção por licitar, nos termos do artigo 191, optar por licitar? O que vai materializar isso? É o protocolo? É a autorização? É a publicidade? Vocês têm a discricionalidade, vocês têm a autonomia, vocês têm a legitimidade. A própria LINDB, que está no artigo 5º da nova lei de licitações, eu digo que o artigo 5º é o artigo que eu mais gosto da nova lei, porque ele agrega segurança jurídica, não só apenas pelos seus princípios, mas o artigo 5º fala da aplicação da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E nos termos do artigo 30 da LINDB consta lá que as autoridades públicas, através de regulamentos, promoverão a segurança jurídica. E que esses regulamentos terão caráter vinculante à entidade a que se destinam, até a ulterior revisão. Ou seja, se vocês têm um regulamento definindo esse regime de transição, isso tem caráter vinculante para vocês. Pouco importa o que o outro município está fazendo. Pouco importa o que a SEGES definiu. Pouco importa o que o TCU definiu. Pouco importa, obviamente, com o mais devido respeito, com a mais devida vênia, posicionamentos individuais de membros do Ministério Público, de auditores de tribunais de contas. Pessoal, os regulamentos, eles devem ser construídos de forma conjunta com a Procuradoria Jurídica, com o controle interno, com o setor de licitações, com as diretorias, os departamentos envolvidos, realmente para que tenha a cara de vocês. E ele tem caráter vinculante, ele agrega segurança jurídica, e ele vai ter validade plena para vocês. Então, vocês podem, caso faça sentido, promover regulamentos nesse sentido. Porque é o que, nesse momento, vai, de fato, salvar processos que estão em andamento. Como eu disse logo no início, gostaria muito que a nova lei de licitações ela estivesse já funcionando numa velocidade realmente muito maior. Eu sempre faço uma analogia em relação aos meus filhos. Eu tenho aqui a Alice, de 3 anos, e o Bento, de 1 ano, e a Alice já corre, já planta bananeira, já faz aquela bagunça. E o Bentão, ele tem 1 ano e meio ali e está no mesmo caminho da irmã. Já está correndo, vai para um lado para o outro, sobe no sofá, sobe na cama e vai nos brinquedos, mas tudo é uma evolução natural. Começou, obviamente, engatinhando, depois aprendeu a ficar em pé, daí caiu, deu os primeiros passinhos, caminhou para começar a correr, depois para toda essa bagunça.
E a nova lei de licitações é a mesma coisa. Não tem como nós aplicarmos ela do dia para a noite, assim, e ter a segurança em que ela vai funcionar como nós gostaríamos que ela funcionasse. É de forma gradual, tem que dar o primeiro passo, tem que engatinhar, tem que ficar em pé, tem que aprender a correr, tem que cair, tem que levantar. Foi por isso que o legislador deu 2 anos para a transição, para essa validação, para esse test drive, para realmente nós termos essas experiências do que funciona no nosso município, na nossa Câmara, no nosso consórcio, na nossa autarquia. Infelizmente, boa parte dos órgãos públicos no Brasil não aproveitaram tal prerrogativa. E agora vai chegar a nova lei de licitações, vai ter que colocá-la para funcionar assim, do dia para a noite. Então, é desafiador, mas eu tenho certeza, assim, que juntos nós temos condições de encontrar soluções aí que agreguem segurança jurídica para todos vocês. Nós vemos um medo, né, Tiossi, muito grande da lei, enquanto a lei traz muitos benefícios. Isso não tem como mudar, porque isso já passou, o tempo já foi, mas enquanto a gente podia olhar para o lado dos benefícios que a lei trazia, a gente olhou para o lado que dava medo das mudanças que iriam acontecer com a lei. Eu vejo muita dúvida, muito medo também dos servidores que conversam comigo diariamente, com a minha equipe também, nessa questão da transição. Matheus, está uma correria muito grande aqui, porque a gente tem que publicar até o dia 31, e talvez até por um mero desconhecimento, como o professor Tiossi falou, porque tem saídas dentro da própria lei, você tem soluções, né? Então, o conhecimento da lei no todo vai facilitar muito o uso. A gente vai desde a parte do planejamento, da contratação, desde a parte de regulamentos que podem ser do município de vocês, com a especificidade do município. E não adianta eu pegar eu estou aqui no município de 3 mil habitantes, e aí eu vou pegar um regulamento de um município de 1 milhão de habitantes. É diferente, não vai caber, né? Então, a gente tem essa permissão da especificidade, e isso é muito positivo, isso é muito bom. É só um breve comentário aqui também, mas eu acho que vai muito nesse sentido, né, Tiossi, de parar de ter medo e começar a usar o que tem de bom e adaptar o que é plausível de adaptação, né? Perfeito. Essa questão da regulamentação é fundamental. Embora o artigo 187 da nova lei de licitações ele traga de forma expressa a possibilidade dos municípios se valerem dos regulamentos federais, eu vejo que isso é um grande erro. Os municípios que escolhem esse caminho. Muitas vezes é mais cômodo, eles se sentem mais seguros. O governo federal que fez um regulamento, então vamos seguir aquele caminho, porque daí eu não posso ser questionável, não posso ser questionado. Porém, perdem uma grande oportunidade de fazer um regulamento de acordo com a sua característica. E eu vejo que na 8666, isso daí gerou grandes problemas e prejuízos. O exemplo clássico é o Decreto Federal 7892 de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços em âmbito da União. E lá ele veda aditivo de 25% em ata, lá ele veda as revisões de preços em atas. E eu vejo muitos municípios em que não é feito, não é possível, não é permitido atualizar preço de ata. Não é possível um aditivo em ata. Pessoal, mas isso é o decreto federal, esqueçam o decreto federal. Se na União isso faz sentido para eles, deixa a União se virar com o regulamento deles, a estrutura delas é diferente. Vocês têm autonomia para ter um regulamento permitindo o aditivo de 25%, permitindo o reequilíbrio econômico-financeiro. Existem julgados dos tribunais de contas nesse sentido, desde que exista um regulamento trazendo tais possibilidades. Isso não é nada novo, está lá na 8666, depois vejam no artigo 15, lá na lei de 1993, consta lá, artigo 15, inciso 2, as compras, sempre que possível, deverão ser processadas pelo sistema de registro de preço. O sistema de registro de preço será regulamentado de acordo com as peculiaridades de cada órgão, pessoal. Por que segue o decreto federal? Não faz sentido isso. E agora, na nova lei de licitações, estão no automático também seguindo
os regulamentos federais. Obviamente que um decreto que dispõe sobre modos de disputa, tem lá modo de disputa aberto, aberto, fechado, fechado, aberto, eu não vejo um motivo nesse primeiro plano para vocês terem um regulamento, porque os sistemas de pregão eletrônico, de concorrência eletrônica, de dispensa eletrônica, em tese, vão seguir todo esse regulamento, esse padrão no Brasil. A não ser que você tenha um regulamento com outro critério de julgamento, ao invés do modo de disputa ter aberto, ter 10 minutos, 8 mais 2, você vai colocar no seu regulamento o modo de disputa 20 minutos, 15 mais 5. É possível? Sim. Mas daí você vai ter que ter uma plataforma própria para realizar o seu pregão eletrônico. Mas é possível. Mas é um regulamento que, nesse primeiro momento, você não precisa se preocupar. Agora, por exemplo, agente de contratação, fiscal de contrato, equipe de apoio. Não faz sentido seguir o regulamento federal, porque a estrutura deles é diferente, porque as características são diferentes. Então, nos termos do artigo 8º, parágrafo 3º, faça o seu próprio regulamento, definindo quem controla a vigência de um contrato, quem controla os pedidos de aditivo, de prorrogação, de reequilíbrio econômico-financeiro, quem faz a pesquisa de preços, quem assina o edital. Isso não está na lei a resposta. É o agente de contratação, a lei não fala. É o prefeito, a lei não fala. Vocês vão definir em regulamento. Eu não vejo como aplicar a nova lei de licitações sem regulamentar o artigo 8º, parágrafo 3º. Eu vejo muita gente já usando a nova lei. Mas como estão usando a nova lei? Quem que está conduzindo a contratação direta, a dispensa? A lei não fala quem faz uma dispensa. Você tem que definir isso no regulamento. E daí aquela dispensa tem um contratado. Nem sempre tem um contrato. Porque a gente pode substituir o contrato por uma nota de empenho, por exemplo. Mas isso não significa que eu não preciso de fiscal daquele contrato. Então, mesmo naqueles casos onde eu tenho instrumentos hábeis que substituem o contrato, nos termos do artigo 95, parágrafo 2º, eu preciso de um fiscal. E a pergunta é, você tem um regulamento disciplinando quais são as atribuições do fiscal? Como que ele vai acompanhar? O que ele vai fazer se ele se deparar com uma marca diferente do que foi licitado, com uma quantidade diferente do que foi licitado, se a empresa não cumprir com os prazos de entrega? Pessoal, não tem como aplicar a nova lei sem regulamento. Não tem como sem nós termos essas atribuições bem definidas. Daí nós temos o registro de preço, que é outra ferramenta fantástica. Um procedimento auxiliar que está no artigo 78 da nova lei de licitações. E que, nos termos do parágrafo 1º, também demanda regulamentação. Entendo que ele é autoaplicável. Artigo 82, 83, 84, 85, 86 traz ali diretrizes para o registro de preço. Mas não traz resposta para todas as nossas dúvidas. O artigo 84 dispõe que a ata de registro de preço poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço. E uma das perguntas que eu mais recebo é, tudo bem, a ata pode ser prorrogada, e o saldo dessa ata? Renova? Ou eu só prorrogo se sobrou um saldo? A lei não traz a resposta. Se eu utilizo a lei sem o regulamento, eu não tenho como ter uma alternativa diante desse cenário. Tio, exatamente essa pergunta que a Adriana fez aqui, né? Tem uma ata com o final da vigência no mês 5. Antes de finalizar, eu posso fazer um contrato para aproveitar o saldo na lei antiga. Então, assim, são dúvidas comuns, Matheus, que surgem a todo momento sobre a utilização, como se dará essa adoção. Né? E no regulamento eu posso definir que essa minha ata, eu renovo ela por igual período e renovo todo o saldo. Até porque o artigo 40 da nova lei de licitações, ele fala que no meu planejamento eu devo considerar a expectativa de consumo anual. Então, por mais que eu tenha a possibilidade de prorrogação por igual período, eu considero um ano. E eu prorrogo por igual período, e no meu regulamento eu trago a possibilidade de renovar saldo. Eu tinha 100, prorrogo mais 12 meses, mais 100. Olha só como isso é possível. Vamos além, pessoal. Geralmente, a gente ouve que a ata de registro de preço na nova lei agora são 2 anos. 12 mais 12. 1 mais 1. Isso por si só já seria fantástico. Porque na 866 está limitada a 1 ano. Agora, imagina só
nós termos o fôlego de não abrir licitação todo ano, abrir a cada 2 anos, já seria algo fantástico. Mas a reflexão que eu trago para vocês e a percepção que eu tenho da lei é que não existe limitação temporal de 2 anos. A lei fala o seguinte: vigência da ata 1 ano, prorrogável por igual período. Então, eu tenho 1 ano, prorrogo por igual período, mais 1 ano. Chegou o final do outro ano, eu prorrogo por igual período, mais 1 ano. E depois eu prorrogo por igual período, mais 1 ano. Depois eu prorrogo por igual período, mais 1 ano. Ou seja, a lei não fala vigência máxima da ata 2 anos. Ela fala que é de 1 ano prorrogável por igual período. A cada prorrogação por igual período, eu não estou descumprindo a lei. Ou seja, eu posso ter uma ata de registro de preço por um prazo ainda muito mais elástico. Obviamente, comprovando a vantajosidade, fazendo os reequilíbrios econômicos financeiros necessários. Mas olha só como um regulamento muda a realidade das compras do seu município. Como muda a estrutura das contratações do seu município. Por isso que é fundamental essa troca de experiências, por isso que é fundamental o investimento em capacitação, por isso que o legislador teve a sensibilidade de trazer em pelo menos 4 dispositivos da nova lei. O dever do gestor público em investir em capacitação está lá no artigo 7º, no artigo 18º, no artigo 69 e no artigo 173 da nova lei de licitações. Então, olha só quantas possibilidades. Mas, aproveitando a pergunta aqui da Adriana, né, tem uma ata com final da vigência do mês 5. Antes de finalizar, posso fazer um contrato para aproveitar o saldo na lei antiga? Adriana, a resposta é positiva. Então, você tem uma ata que foi firmada com base na 8666, na 10.520, e ela vai até maio, agora de 2023. Chegou em maio de 2023, ela sobrou um saldo. Eu posso extrair um contrato na 8666? Sim. A resposta é afirmativa, é positiva. Artigo 191, parágrafo único. Pode fazer isso sem medo, com total segurança jurídica. Aí a gente tem a pergunta do Alexandre também, né? Vai lá, o Alexandre. Professor, sobre os agentes de contratação, a nova lei só permitirá conduzir as licitações servidor efetivo ou por cargo público? Alexandre, de fato é isso que consta na nova lei de licitações. Artigo 6º, artigo 8º, está lá. Agente de contratação, servidor efetivo dos quadros permanentes. Municípios com até 20 mil habitantes, nos termos do artigo 176, só aplicam essas diretrizes do artigo 7º e 8º 6 anos após a publicação da nova lei. Ou seja, tem até abril de 2027 para se adaptar. Então, municípios com até 20 mil habitantes, prefeituras, câmaras, autarquias, que tem lá, por exemplo, um pregoeiro comissionado, tem um agente de contratação comissionado, em tese não tem nenhum problema. Nada impede de vocês se adaptarem antes. Mas eu acredito que a realidade de um município com até 20 mil habitantes hoje, ou em abril de 2027, não vai mudar muito, não. Muitas vezes vai até ser pior do que é hoje, porque o que eu tenho visto é a redução de muitos municípios de pequeno porte. O pessoal tem se mudado para regiões metropolitanas, para municípios maiores. A arrecadação tem sido cada vez menor, né, desses municípios do interior. Então, são 6 anos que o legislador deu, mas eu acredito que a realidade não vai mudar muito agora ou em 2027. Mas olha só, tem uma forma de vocês terem agente de contratação comissionado. Tem uma forma de vocês cumprirem, né, a legislação com a estrutura que vocês possuem. E essa forma se dá através de uma lei municipal. A nova lei de licitações, ela traz normas gerais e normas especiais. A gente sabe que lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, consta que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais. E quando a gente pega o artigo 1º da nova lei de licitações, consta lá, essa lei estabelece normas gerais para a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Praticamente é o mesmo texto da 8666. Então, aquele leitor, desculpe a expressão, afoito, ou que vai pela literalidade, esse aí fala tudo que está na lei, é norma geral, automaticamente eu sou obrigado a cumprir tudo que está ali. Porém, pessoal, o artigo 18
também da Constituição Federal, ele dispõe sobre a autonomia de cada ente federado. Município, Estado, Distrito Federal, União, cada um tem a sua autonomia. Artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal está lá. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Compete ao município legislar para suplementar legislação federal e estadual naquilo que couber. Pessoal, a nova lei de licitações tem normas gerais? Sim, mas ela tem muitas normas especiais. E o agente de contratação, sem sombra de dúvidas, é uma norma especial. A União, ela não tem competência para dizer, você, município aí do interior, precisa de um servidor efetivo para conduzir o pregão. Ela extrapola as competências dela ao ela impor para você, município. Se ela está impondo isso, ela tem que dar condições para isso. Então, ela que ceda um servidor federal para conduzir os seus pregões. Porque a gente ouve, é muito comum, a Câmara Municipal, ela não tem estrutura, então ela firma um termo de parceria com a Prefeitura, e quando precisa de um pregão, ela usa o pregoeiro da Prefeitura, ela usa a CPL da Prefeitura. Tem muito município que faz isso. Vamos fazer isso com o governo federal, eu não tenho servidor efetivo, então quem vai conduzir todos os meus pregões, já que é eletrônico, servidor federal aí. Vai fazer o meu pregão eletrônico aqui da Câmara, da autarquia, da Prefeitura. Pessoal, se vocês têm estrutura, se vocês querem seguir, ótimo. Mas eu estou dando uma opção legal que a doutrina reconhece. Professor Marçal Justem Filho, professor Edgar Guimarães, professor Rony Charles, são grandes autoridades que defendem que o artigo 8º é uma norma especial. E, através de uma lei municipal, vocês podem trazer o texto. Preferencialmente, as licitações serão conduzidas por servidor efetivo. Vocês buscarão a preferência, mas não sendo possível, abre margem para o comissionado. E, novamente, o artigo 30 da LINSB tem caráter vinculante para o seu ente. Isso agrega segurança jurídica. E tem vários outros dispositivos da nova lei de licitações onde existe a opção de vocês mudarem o texto da 14133 para a realidade de vocês. E são vários dispositivos que impactam no dia a dia de vocês. E é por isso que é fundamental a capacitação, esse compartilhamento de informações, porque senão a gente está ali no município, onde o meu pregoeiro sempre foi comissionado, onde eu não tenho servidor efetivo apto para exercer aquela atribuição, e agora a gente se vê numa situação realmente desafiadora. Porque não é simples pegar um servidor. Você é efetivo, vai lá agora, vou fazer designação, você é o novo agente de contratação. Paga um curso, ele vai lá e faz um treinamento, e agora ele está apto? Não. Isso demanda tempo, isso demanda perfil, isso demanda expertise. Eu vejo muitas pessoas falando, não, agora eu vou abrir concurso, vou criar o cargo do agente de contratação. O pessoal não vai resolver o problema, porque não é o simples fato de ser um servidor efetivo. O que eu acho engraçado, Matheus, é que hoje, quando a gente pensa em licitação, o pregoeiro, o agente de contratação, em tese, é aquele que tem o menor potencial de interferir no resultado da licitação. Porque o pregoeiro pega a habilitação e julga de acordo com o edital. O pregoeiro pega a proposta e faz os lances de acordo com o edital. E o agente de contratação é a mesma coisa. Então, a possibilidade dele interferir no resultado da licitação é praticamente nula, é inexistente, ainda mais em uma licitação eletrônica. E daí vem a lei e fala que o agente de contratação tem que ser efetivo. Mas daí, em fases que estão muito sensíveis, como, por exemplo, a etapa preparatória, quem faz o descritivo do objeto, quem faz a pesquisa de preço, em tese, poderiam manipular e direcionar a licitação, a lei fala que preferencialmente é efetivo. Ou seja, o comissionado pode. Na fiscalização contratual, na gestão contratual, que também são fases sensíveis, onde pode ter interferência, onde pode, de fato, desvirtuar a licitação, preferencialmente efetivos. Então, o comissionado pode. E daí vem o agente de contratação, que é quem só vai pegar o que está no edital e comparar com o que foi apresentado, tem que ser o efetivo. Então, eu não vejo qualquer sentido. Está na lei, tem que respeitar, mas que não faz sentido, não faz. Isso a gente precisa realmente constatar. Se alguém precisava ser efetivo, talvez seria lá na etapa preparatória, na fiscalização do contrato, e não em quem julga a licitação. Né? Mas está na lei, temos que cumprir, Alexandre. Mas, novamente, existe a prerrogativa constitucional de vocês legislarem. E quando eu digo legislar, não é um decreto.
não é uma resolução, não é uma portaria, não é uma instrução normativa, é uma lei municipal, caso você seja um município. Isso vai trazer a possibilidade de um servidor comissionado ser o seu agente de contratação, conduzir o seu pregão, conduzir a sua concorrência. Tiossi, a gente falou muito de regulamentação, né? Tá chegando a hora, não tem muito para onde fugir, a gente entende que tem possibilidade de regulamentos que vão ajudar, que não vão ajudar. Eu vou te fazer uma pergunta para você auxiliar, que eu creio que é uma dúvida de muitos também, mas eu quero que você responda daqui a pouco, né? Que todo mundo não, mas muitos servidores, muitos municípios ainda acreditam que tem que regulamentar tudo de uma vez só. Que do dia para a noite tem que regulamentar tudo. Eu quero que você conte um pouco mais sobre isso, né? Mas eu quero falar, inclusive, para o pessoal entender, porque nos dias 30 e 31 de março, nós vamos estar em Campo Grande, Avante Capacitações, Portal de Estações Municipais, para o Sr. Tiossi fazendo o curso presencial de regulamentação e implementação da nova lei de licitações, da 14133. Esse curso com todo o requinte de conhecimento e qualidade que o Mato Grosso do Sul merece, e que, desculpem o que a gente tem visto, não é a qualidade que vocês merecem, e nós estamos nos propondo a levar qualidade. Qualidade, quando eu falo, Tiossi, você já esteve conosco aqui também, pensar na logística para os alunos. Então, por exemplo, o evento ele vai ser no Grand Park Hotel, que é 5 minutos do shopping, que você vai almoçar mais fácil, que se você vai passear em Campo Grande, está mais fácil para você passear também, que a gente é realista, a gente sabe que tem que passear, que vai dar uma volta, mas é mais fácil. Quando você vai lá para fazer o curso também, você vai entrar em contato com a equipe do Grand Park, e tem desconto para os alunos ficarem hospedados. Isso é pensar em logística também. De manhã tem um coffee break, à tarde tem um coffee break também, que é para quem chega cansado. À tarde eu já digo que é para substituir a janta. No almoço, você vai no shopping, tem restaurante próximo. Quando a gente vai num curso com o Tiossi sai de lá com documentação já pronta para vocês trabalharem também. Um curso que ele é voltado para a prática. Que não é... Vocês estão aqui há 1h e 20 minutos com a gente, vendo que o conteúdo aqui não é conteúdo teórico. Aqui é voltado para a prática, aqui é voltado para soluções. E aí, quando você tem a possibilidade de estar ali 14 horas com o professor falando, eu creio que é uma oportunidade única, principalmente nesse período. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Qualidade de conhecimento, qualidade de atendimento, tanto da Avante quanto do Portal de Estações Municipais, toda a equipe que vai estar lá para auxiliá-los. Matheus, fiquei com uma dúvida, passou aqui o evento, estou com uma dúvida, como que eu faço? Agora não estou conseguindo fazer. E aí? Gente, a gente tem o suporte. O Luiz Fernando, que comentou aqui mais cedo, é um gênio também, só não está aqui falando, não é o papel dele, mas é um gênio que vai ajudar vocês. A nossa equipe também faz a ponte, a gente sempre ajuda. E além disso tudo, Tiossi, o nosso evento está com preço de primeiro lote, né? O nosso preço integral é R$3.000, ele está com preço de primeiro lote de R$2.500 até o dia 10. Mas eu falei com o Tiossi hoje mais cedo, esse é um evento de parceria nossa, e eu disse o seguinte, falei, gente, vamos fazer o seguinte, para quem estiver acompanhando a gente, para quem dispor do tempo, né, de estar conosco, de confiar no nosso trabalho, numa terça-noite, a gente vai estender o primeiro lote até a semana que vem, até terça-feira da semana que vem, que é dia 14, a gente vai estender o primeiro lote, que fica R$2.500. Matheus, mas a minha equipe é muito grande. Aí, de novo, a gente entrou num consenso aqui. A gente tem que ajudar a equipe maior a participar, todo mundo, para todo mundo falar a mesma língua. Então, se vocês forem 4 pessoas lá, o quinto vai sair aqui, vai sair de nós. A gente que vai custear para vocês, tá? Esse curso ali é voltado para a prática. Não tem outra língua mais que possamos falar além da prática nesse momento. A gente tem que falar de prática. O Tiossi vai falar até melhor do que a gente vai entregar lá. Mas a gente tem que falar do que realmente vai solucionar os problemas de vocês, para vocês passarem por essa transição de forma mais leve, para vocês utilizarem a nova lei de forma mais leve, para vocês entenderem o que ela tem de positivo e o que ela tem de negativo também. A gente pega o positivo
e traz para nós, e o negativo a gente vai levando até chegar a hora da gente utilizar. Tios, no curso em si a gente vai entregar regulamento, a gente vai ajudar a regulamentar. São todos os regulamentos? O que você preparou aí do outro lado para a gente? Olha só, Matheus, essa é uma dúvida muito comum, se é necessário regulamentar tudo que está na lei. E a resposta é não. Nós não precisamos regulamentar tudo que está na lei, até porque muito do que está na lei, nós, enquanto municípios, jamais utilizaremos. Né? A lei ela é feita para a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tem alguns regulamentos, como é o caso aqui do Estado do Paraná, Decreto 10.086 de 2022, são mais de 400 páginas e mais de 730 artigos. Então, imagina só, a lei tem 194 artigos e daí vocês se deparam com um decreto de mais de 730. Será que nós, diante da realidade do nosso município, da nossa estrutura, é necessário tudo isso? Será que eu tenho expertise? Será que eu tenho energia para dispor a respeito disso? Não tem necessidade de um regulamento nesses moldes. O que eu venho sugerindo desde quando a lei entrou em vigor é a regulamentação gradual. É nos apegarmos àquilo que de fato faz sentido, aquilo que de fato é praxe, aquilo que de fato acontece no dia a dia, e regulamentar tais dispositivos. E conforme a lei for avançando, vocês forem sentindo a necessidade de novas demandas, vão promovendo novos regulamentos. Tem alguns municípios que a gente vem contribuindo para esse processo de implementação e de regulamentação, e deles vão criando cadernos de regulamentos. Então, tem ali o regulamento 1, daí vai encadernando com o regulamento 2, 3, e assim vai compartilhando com toda a equipe, para que todos tenham um grande manual. Se eventualmente vocês precisam atualizar um regulamento, um decreto, é só aquele pontualmente. Então, eu consigo indicar 5 regulamentos fundamentais para você aplicar a nova lei nesse momento de transição, e que certamente nós apresentaremos de forma detalhada no curso que vai acontecer dias 30 e 31 de março, lá na nossa bela Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É o regulamento sobre as atribuições dos servidores públicos, o agente de contratação, a equipe de apoio, a comissão de contratação, as secretarias requisitantes, o prefeito, o departamento de licitações, fiscais e gestores de contrato. Olha quantas figuras precisam ser desenhadas em um regulamento. Nós detalharemos isso daí para vocês. O regulamento da pesquisa de preço, artigo 23, parágrafo 1º, traz de forma detalhada 5 incisos. Vocês podem utilizar painéis de preços, editais de contratações similares, sites especializados, fornecedores, notas fiscais. Mas como que eu vou utilizar isso? O artigo 23, parágrafo 1º, demanda regulamentação. Tem a IN 65 de 2021, que é ótimo, sim, mas nós podemos ter algo muito melhor. Vocês já imaginaram fazer cotação via telefone? Pegar as informações, redigir no papel e tocar o processo com isso? Já imaginou fazer cotação para o registro fotográfico? Vai lá na bomba do posto de combustível, tira a foto e coloca no processo e segue? Via WhatsApp, pedindo cotação por WhatsApp? É possível, pessoal. O que a gente precisa é o quê? Mente aberta nesse momento. A cotação tem que vir em papel timbrado, colorido, carimbado. Onde está isso na lei? Vem tudo bonitinho, mas foi tudo organizado pela mesma empresa. Adiantou alguma coisa? Não. A gente não está o dia inteiro aqui no celular, ligando, pedindo preço para saber as coisas da nossa casa, está ali tirando foto, está pedindo cotação para o WhatsApp. Por que o poder público não pode? Então, eu vou explicar para vocês detalhadamente como fazer isso. Muitos órgãos públicos que já passaram pelas nossas capacitações já fazem isso. E destravou essa etapa de cotação, e destravou essa etapa preparatória. Então, detalhadamente, regulamento de pesquisa de preços, sistema de registro de preços, pessoal, eu afirmo para vocês, na nova lei de licitações, o registro de preços vocês podem prorrogar por igual período e renovar o saldo. Tenho 100, nos próximos 12 meses você terá mais 100. Reequilíbrio econômico-financeiro, fazendo a revisão do preço, a repactuação do preço, o reajuste de preço, aditivo de 25% em ata. Pessoal, ata de registro de preço em contratação direta, numa despesa, vocês já pensaram? Municípios menores
contratações até 50 mil, ao invés de fazer pregão, fazer uma dispensa, e nessa sua dispensa você ter uma ata, e prorrogar essa ata por mais 50 mil por igual período. Já pensaram nisso? É possível, pessoal. Com um regulamento adequado, a gente consegue fazer isso. Então, nós temos regulamento de atribuição, nós temos regulamento de pesquisa de preço, nós temos regulamento de registro de preço, nós temos regulamento de dispensa de pequeno valor do artigo 75, 1 e 2. Nós temos regulamento daquela famosa compra direta que todo mundo faz. Aquela comprinha ali, até R$ 1.000, até quinhentão, até 2.000, até 4.000, que cada órgão público tem uma regra. Ah, mas isso não é dispensa, isso a gente não formaliza. Tá, mas com base em que vocês não formalizam? Não, a gente tem e paga. Tá, mas vocês têm segurança jurídica para isso? Pessoal, nós vamos detalhar esse procedimento, que é o famoso suprimento de fundos, que não pode ser confundido com o regime de adiantamento de despesa. Suprimento de fundos é diferente de regime de adiantamento de despesa. É a famosa compra direta. Estourou um cano ali do banheiro, vai lá e arruma. Quebrou uma chave ali na porta do gabinete do prefeito, chama o chaveiro e arruma. Está numa viagem, quebrou o carro, vai lá e arruma. Como que eu tenho essa autonomia? Qual que é o limite para isso? Nós vamos detalhar com base no artigo 95, parágrafo 2º da nova lei de licitações. Então, pessoal, são 5 regulamentos que eu trouxe aqui para vocês, que serão detalhados nessa nossa capacitação em Campo Grande. Falaremos também das normas de cunho especial. Hoje, aqui, eu trouxe, né, uma das possibilidades, que é a questão relacionada ao agente de contratação. Um comissionado conduzir um pregão. É possível, através de uma lei, mas existem várias outras. Por exemplo, estudo técnico preliminar. Nos termos do artigo 6º, do artigo 18, é o documento constitutivo da primeira etapa do processo licitatório. Em tese, o estudo técnico preliminar é obrigatório. Vocês devem seguir os requisitos do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 18. Só nas contratações diretas que eu enxergo na nova lei de licitações que vocês não são obrigados ao estudo técnico preliminar. Porque lá no artigo 72, inciso 1, consta documento de formalização de demanda e, quando for o caso, estudo técnico preliminar. Mas no pregão e concorrência é obrigatório. Mas vocês sabiam que existe uma forma de vocês retirarem a obrigatoriedade do ETP dos seus pregões, das suas concorrências? Artigo 54 fala da publicidade do edital, que você tem que publicar no PNCP, que você tem que publicar em jornal diário, que você tem que publicar no seu diário oficial, bem como em jornal diário de grande circulação. Vocês já pararam para pensar no dispêndio financeiro para publicar em jornal diário de grande circulação todos os seus pregões? Vocês sabiam que tem como vocês retirarem essa obrigatoriedade? Carona entre município, que está todo mundo aí agora, não pode carona entre município, porque a lei só fala que município pega carona no Estado e na União e no Distrito Federal. Pessoal, é possível carona no município, sim. E eu vou explicar para vocês isso no nosso treinamento. Então, é uma capacitação avançada, um treinamento realmente enriquecedor e único. É uma experiência que a gente vai entregar tudo que vocês merecem. Né? Estou vendo aqui a Liliane com a mão levantada. Fique à vontade para ligar o microfone, para fazer uma pergunta e para participar, Liliane. Sim. Vamos fixar a Liliane aqui para poder conversar conosco. Mas é exatamente isso, né, Tios? Quando a gente propõe essa capacitação, ela é justamente para transformar, né? Não tem como falar diferente de transformar, não é você simplesmente chegar lá e participar e foi um curso, não, é transformação. Tanto que esse é o nosso lema aqui na Avante, e desde o momento em que o Tiossi começou a fazer curso com a Avante também, a gente iniciou essa parceria, tem sido assim, transformação. E quando vocês saírem de uma capacitação dessa, não tem como explicar a transformação que irá promover. O que eu posso dizer ali, enquanto escuto os alunos comentarem, né? Foi além do que eu esperava. Saí daqui com muito mais do que eu achei que ia sair.
A experiência também de pensar na logística é muito diferente. O atendimento é muito diferente. São todos detalhes muito diferentes, né? A Liliane não liberou o microfone, eu vou tirá-la daqui. Mas fique à vontade para abrir o microfone e participar com a gente, tá, Liliane? E o que eu posso dizer para vocês, gente? Garantam a sua vaga. Ah, Matheus, mas eu moro em outro estado. O Campo Grande é perto, dá tempo de ir, dá tempo de se programar. A logística, para quem não é de Campo Grande, a gente consegue já deixar pronta para vocês. Matheus, estou com dificuldade em hotel, estou com dificuldade em pensar. Liga para a gente ajuda vocês. Eu inclusive, já sabe disso, né? Eu gosto muito de passar para a minha equipe o seguinte: nós estamos aqui conversando com pessoas, nós somos hoje aqui 43 pessoas, chegamos a mais até de 50 pessoas. São pessoas, gente. Nós somos pessoas, então nós estamos aqui para ajudá-los enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Não tem robotizado. Quando você chegar lá e perguntar para o Chos, eu estou com uma dúvida aqui, ele vai te responder a sua dúvida pontual. Porque a gente sabe que a hora que chega o coffee break, que ele quer descansar um pouquinho também, tem uma fila de gente que pergunta para ele, e ele é um ser humano que entende de seres humanos e tira dúvidas. Porque a gente está lá para isso, a gente está lá para proporcionar transformação, proporcionar mudança e para ajudá-los nesse momento. Inclusive, eu vou aqui deixar com vocês, a Camila mandou o contato dela, tá? O contato comercial da Avante, a Camila, que é o nosso comercial, que vai ajudar vocês em tudo que vocês precisarem, todas as dúvidas que tiverem. Se não ajudar, vocês me ligam e reclamam para mim que eu brigo com ela. Mas vamos lá. Ô, Matheus, tem uma pergunta aqui da Viviane. Essa mesmo que eu ia... batido, né? Como não é um dos temas de regulamentação iminente, o município pode, por exemplo, fazer um leilão para alienação de imóvel usando a 14133 e a regulamentação do Estado do Paraná, ou só pode fazer leilão pela 14133 se necessariamente regulamentar? O decreto 10.086 do Estado do Paraná, ele se aplica aos órgãos do Estado do Paraná. Então, Viviane, se você atua em algum dos órgãos do Estado do Paraná, não nos municípios, porque não se aplica aos municípios paranaenses, apenas nos órgãos estaduais, você pode se valer daquele regulamento. Agora, se você é de um outro município, de algum outro órgão, em tese, aquele regulamento não tem qualquer aplicabilidade dentro da sua instituição. O que você pode é tomar como parâmetro diretrizes daquele regulamento para criar o seu próprio regulamento. Então, eu vejo com bons olhos nós nos apegarmos a boas práticas, inclusive da União, mas sempre transformando de acordo com a nossa realidade. Então, eu vejo que para nós aplicarmos o leilão, para nós fazermos a alienação de um imóvel, é fundamental que nós tenhamos um regulamento de acordo com as nossas próprias características, nem que boa parte dessas ideias sejam oriundas de algum outro regulamento que faça sentido para nós. E pegando um gancho aqui, Matheus, e até encaminhando para o nosso encerramento, o que eu venho defendendo é que, de fato, a nova lei de licitações ela é a oportunidade de virada de chave. É um procedimento que deve ser leve, é um procedimento que deve ser dinâmico. A gente vê muito terrorismo por aí, a gente vê muita gente falando que servidores serão penalizados, que vai acontecer uma série de barbáries, e eu já parto do pressuposto que a nova lei de licitações, de fato, ela é um ambiente que vai agregar segurança jurídica, que ela vai transformar as contratações públicas, que ela vai ser realmente dinâmica, que ela vai fazer com que os processos sejam céleres, porque é uma lei muito boa. E realmente tem tudo para a gente ter uma nova perspectiva e realmente todo esse receio, esse medo, essa desconfiança que existem nas contratações públicas serem coisa do passado. Eu gosto muito do artigo 11 da nova lei, que fala dos objetivos, em especial o parágrafo único, e consta lá que compete à alta administração promover um ambiente íntegro e confiável. É fundamental que a licitação seja esse ambiente, que a confiabilidade e a integridade seja mútua, tanto dos fornecedores quanto dos servidores públicos, para que as coisas fluam, porque, como o Matheus bem disse, nós somos pessoas, estamos aqui compartilhando experiências com outras pessoas, e quem participa de licitação são pessoas através de empresas, quem conduz licitações são pessoas representando órgãos públicos, que atenderão pessoas que são os usuários dos serviços públicos.
Então, nós precisamos ter uma relação pessoal muito boa, nós precisamos ver como uma via de mão dupla, um ganha-ganha, não é uma queda de braços. Eu, administração, quero ganhar essa briga contra o fornecedor que está aqui para tirar vantagem, não. O fornecedor está ali para ganhar o seu ganha-pão também e para entregar um produto, e o poder público para pegar aquele produto, pagar o preço digno e atender a população. Então, não é queda de braço, é ganha-ganha, é via de mão dupla. E o nosso objetivo é a nova lei de licitações ser esse ambiente novo, disruptivo, e que vem realmente para transformar as contratações públicas no nosso Brasil. Então, queria agradecer, né, a participação de todos vocês aqui, o seu tão precioso tempo. A gente sabe, né, o dia inteiro aí em trabalho, chega à noite, família, filhos, atividades, e realmente demonstra que é uma turma diferenciada, que é uma turma comprometida, que é um pessoal que realmente quer transformar, quer fazer a diferença, e não é à toa que a gente busca entregar realmente algo diferenciado para vocês. Então, reforçar o convite do Matheus, dias 30 e 31, estarei retornando a Campo Grande, a bela cidade morena. Tenho vários amigos, clientes, familiares em Campo Grande, e é uma oportunidade de nós nos encontrarmos presencialmente, né? Nada melhor do que o calor humano, nada melhor do que o networking ali pessoal para celebrar novas amizades, firmar novas parcerias e realmente encontrarmos os melhores caminhos para aplicar a nova lei de licitações. Tios, inclusive para quem está aqui, né, para quem chegou até o final, depois vai poder me cobrar, tá? Eu vou fazer uma cobrança para você e, dependendo da sua cobrança, da sua resposta, a gente vai fazer algo diferente. Em dezembro, a Avante vai fazer o Congresso Avante em Cuiabá, tá? E eu vou... Esse é o presente da Avante para vocês. Quem estiver no curso que nós vamos realizar agora em março, em Campo Grande, tá? Vai ganhar um ingresso para participar do Congresso Avante. Então, quem participar do curso que nós vamos fazer em Campo Grande vai ganhar um ingresso para o Congresso Avante. A cobrança que eu vou fazer agora é para vocês também. É que falta uma confirmação de um professor que é parceiro nosso, que ainda não confirmou para o Congresso Avante, tá? Então, eu vou cobrar essa confirmação aqui publicamente, gravada, inclusive, para a gente confirmar o TIOS e vocês participarem do Congresso Avante também. Como um presente da Avante, o TIOS também vai participar. Posso confirmar o TIOS lá? Ô, Matheus, o pessoal tá querendo saber se vai ter essa garrafinha aqui de presente. Ó, a minha não sai da mesa aqui, ó. Garrafinha Avante. Eu vou atualizar, TIOS. A gente vai fazer um copo desse aqui, ó. Ah, top demais. Então a gente vai atualizar esse presente aí. Mas a gente vai fazer o possível, sim. Né? Esse ano de 2023 realmente é um ano desafiador, porque a nova lei de licitações ela explodiu. E com essa explosão, a agenda, né, dos professores, de quem auxilia na implementação e nos clientes, realmente tem se tornado bem desafiadora. E a gente vai fazer uma força-tarefa assim para que encontre vocês pessoalmente em Campo Grande e depois a gente encontre pessoalmente vocês em Cuiabá, no congresso da Avante, lá no final do ano. Exatamente. Tios, eu gostaria de agradecer a sua participação, a participação de todos aqui. Numa noite de terça-feira, permanecer aqui por 1h40 até um pouco mais com a gente, para debater, para conversar, para ouvir, para aprender sobre a nova lei de licitações, para entender mais do regime de transição da nova lei. Realmente, o que você falou, é entender que é o público que está aqui conosco hoje, que são pessoas comprometidas com o que fazem, que têm respeito pela administração pública também, pelas compras públicas, né? E estão aqui dispostas a melhorar e continuar sempre aperfeiçoando. E espero encontrá-los tanto no Congresso Avante e tanto em Campo Grande agora, que será um curso assim, sensacional. Então, Tios, muito obrigado. Luiz Fernando, muito obrigado. Camila, muito obrigado. Noemi, professor Natanael Alcântara participou com a gente também aqui. Mariane, enfim, Ayrton, Márcia, todos que estiveram conosco. A Camila está à disposição de vocês, tá? Quem precisar de proposta, quem precisar de mais informações, a Camila está à disposição de vocês para ajudá-los. Quem quiser abrir a câmera rapidinho aí também, dá para abrir.
tá? Tiossi, alguma consideração? Acho que teve uma pergunta agora no finalzinho aqui. Boa noite, professor. Você falou sobre o carona entre municípios. Essa situação deve ser feita por regulamento específico? Nós precisamos por lei e não por decreto, né? A gente tem que cuidar quando a gente fala em regulamento, porque é um termo muito genérico, né? Então, posso ter um regulamento e ser uma lei, posso ter um regulamento e ser uma portaria, posso ter um regulamento e ser uma resolução, e ser um decreto. Nesse caso, do carona entre município, é necessário uma lei municipal, porque nós estaremos alterando a 14.133. Um decreto não seria suficiente para esse permissivo legal. Liliane. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Uma semana que foram os primeiros dias, mas que ainda tem muito pela frente. Muito produtivo, muito próspero para todos, muito calma também. Espero vê-los em breve em Campo Grande, assim como verei o professor Tiossi, Camila, Luiz Fernando e muitos outros que já estão confirmando participação conosco. E também, em breve, em todos os outros eventos que a gente vem fazendo com o Tiossi e com o Avante também. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Foi uma honra poder compartilhar um pouco do conhecimento do Tiossi com vocês. Valeu, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus e aguardo vocês em Campo Grande. Um abração.